Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos abordar um tema atual, delicado e extremamente necessário: a violência cibernética, os crimes virtuais em plataformas como Discord e Telegram e como essas experiências podem estar ligadas à entrada de jovens no mundo das drogas. E para essa conversa, recebemos a advogada criminalista Pamela Matias, bacharel em Direito pela Universidade Federal Fluminense, membro do Grupo de Pesquisa Garantismo em Movimento, do Grupo de Pesquisa Avançado em Dogmática Penal e Política Criminal, a integrante da Comissão de Direito Penal da OAB de Volta Redonda. Seja muito bem-vinda, Pamela. Olá, pessoal. Boa noite. É um imenso prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um tema tão atual e tão importante como esse. Para a gente começar, Pamela, o que são crimes cibernéticos e como eles têm evoluído nos últimos anos? Bom, vamos lá. Os crimes cibernéticos são aqueles que acontecem na modalidade virtual, ou seja, na internet. Eles têm desenvolvido quase que de forma instantânea, porque a internet tudo é muito rápido. Antigamente, uns anos atrás, a gente tinha se acostumado com os golpes telefônicos. Sim. Esses golpes telefônicos viraram golpes para o WhatsApp. Depois veio a clonagem do WhatsApp. Agora vem a inteligência artificial. Então, esses crimes, eles são marcados por estarem na internet e serem muito rápidos. A cada dia, nós conhecemos um novo crime cibernético, um novo golpe diferente. Eles podem acontecer nas redes sociais, nas plataformas de jogos, nos sites de relacionamento. E é importante que nós saibamos a necessidade de falar sobre os crimes cibernéticos, justamente pela sua rapidez, pela sua fluidez. Então, o seu desenvolvimento, ele é muito rápido, como eu já falei, fazendo com que nós, cidadãos comuns, tenhamos uma alta probabilidade de nos tornarmos presas, enquanto qualquer pessoa pode ser um predador. E, Pamela, existem algumas leis específicas para regulamentar essas atividades online? E, se sim, dentro desse universo, quais são as principais dificuldades legais nesse campo cibernético? Bom, a tipificação das condutas está presente no Código Penal e em outras leis especiais, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é a tipificação da conduta? No bom e velho português, é pegar uma ação e considerá-la como crime. Isso é tipificar uma conduta. Agora, a internet, ela tem duas regulamentações. O Marco Civil da Internet, de 2014, e a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu diria que são legislações rudimentares. Mas não é rudimentar porque é ruim. É porque, como eu falei, é tudo muito rápido. Então, a lei ela não consegue acompanhar essa necessidade de regulamentação, né? Esse fluxo contínuo de mudanças. O grande problema que a gente tem com a internet é justamente esse equilíbrio entre a liberdade de expressão e a necessidade de proteger e tutelar os direitos individuais de cada pessoa. Então, a nossa grande dificuldade é determinar, veja só, no ambiente que a gente tem milhões de pessoas usando, um ambiente que não é fisicamente delimitado, porque online, a sua Alexa da sua casa é online, tudo que a gente faz é online, o nosso calendário é online, então a gente tem essa dificuldade. Também, a rapidez como as informações passam ali na internet, todo mundo tem acesso, atualmente, e também o problema de se localizar quem está falando com você do outro lado da tela. Entendi. Pamela, e quais são as modalidades mais comuns de crimes cibernéticos hoje, especialmente envolvendo os adolescentes? Tá. Quando o assunto é criança e adolescente, eu preciso destacar que eles são o público-alvo de alguns criminosos na internet. Não são todos, mas de alguns em específico. Eu vou delimitar esses tipos de crime a partir do ambiente que aquela criança e aquele adolescente se inserem. Então, vamos imaginar uma criança, um adolescente, que não tem monitoramento dos pais, acessando uma rede social. Nessa rede social, essa criança, esse adolescente, está sem amparo nenhum, sem supervisão, onde qualquer pessoa pode chegar e conversar com ele, trocar fotos, trocar vídeos. Então, esse desamparo coloca a criança como um alvo fácil. Ela se torna um alvo, principalmente dos predadores sexuais e desses tipos de criminosos. Então, esse adolescente
ele acha que ele é dono do mundo, porque a internet é conhecida como a terra sem lei. Ali ele não entende a gravidade das próprias condutas, ele não entende a gravidade da conduta do outro. E isso faz com que eles se tornem perfeitos para esse tipo de criminoso. E aí, qual tipo de crime que é muito comum dentro ali desse assédio com as crianças e adolescentes? A gente tem os crimes de incitação ao ódio, tentativa de homicídio, temos todos os crimes sexuais possíveis, crimes de pornografia infantil, maus tratos aos animais, a incitação ao nazismo, ao racismo. Então, são crimes muito graves, com um público-alvo muito específico, que sem monitoramento se encontra sem saída, sendo alvo perfeito para esses criminosos. Fica vulnerável, né? Eles são vulneráveis demais. Extremamente vulneráveis. E é muito difícil a gente rastrear quando esse tipo de crime começa a acontecer. E a gente vai falar sobre a prevenção, a necessidade de prevenção, mas é importante alertar que é muito difícil perceber o início. Quando a gente percebe... Até mesmo esses desafios que eles lançam na internet, sejam eles os mais leves até os mais pesados, que ultimamente a gente vê muito, né, sendo televisionado, incidentes ou acidentes fatais até por conta desses desafios que eles propõem a adolescentes e crianças que cumpram em casa. E às vezes essa criança está escondida da mãe porque sabe que não é uma coisa certa, mas quer fazer justamente por ter essa liberdade dentro de uma terra sem lei. Exatamente. E eu acho que é muito importante também ressaltar o ponto que criança e adolescente não tem noção da própria conduta. A criança e o adolescente não tem condição de entender que o seu ato ele é ilícito. E muitas das vezes os adolescentes eles se tornam vetores para perpetuar a violência praticada, porque é um esquema de pirâmide. Então, uma vez que ele é aliciado, ele entra dentro desse esquema e ele começa a aliciar outras crianças e outros adolescentes, praticando crime também, ato infracional no caso. Sim. Mas os pais ali têm a sua devida parcela de responsabilização. Então é um problema que é uma cascata. Começa ali e vai indo para baixo, que não acaba mais. Dentro desse nosso contexto, a gente hoje tem o uso de plataformas como o Discord e o Telegram em redes de pornografia e violência. Como esses espaços têm sido utilizados para essas práticas criminosas, Pamela? Tá. Como a gente já conversou aqui, o jovem ele fica exposto, né? Vamos considerar que eu estou falando de um adolescente que não tem monitoramento algum do seu telefone. Que é a grande maioria. A grande maioria dos jogos, né? Existe um jogo muito famoso que chama Minecraft. E aí, desse Minecraft, as pessoas vão convidando umas às outras para participarem da plataforma do Discord. Sim. Dentro da plataforma do Discord, a gente tem um mundo à parte, que os jovens dominam muito mais do que a gente. A minha geração, ela já nasceu sabendo mexer ali na internet. Sim. Essa geração atual sabe tudo. Quem não sabe é a gente. Eles dominam, né? Eles dominam. Eles dominam tudo. Sim. A gente está na antena parabólica e eles estão ali no HD. Internet de escada ainda. Exatamente. Então, abre-se um leque de oportunidades para aquele jovem e ele se vê inserido em grupos, né? Esses grupos, eles vão se abrindo em subgrupos, colocando esses jovens, essas crianças, esses adolescentes nesses subgrupos. E existe algo que a gente chama de panela dentro do Discord, que é um grupo específico que administra essas pessoas dentro desse grupo. Nessa panela existe o administrador. O administrador, ele é o dono da sala. Então, ele manda em tudo. Quando uma criança, um adolescente, entra nesse grupo, a tortura psicológica aparece primeiro. É influência psicológica. Vai falando com a criança, com o adolescente, sobre práticas racistas, vai colocando ideias extremistas ali na cabeça daquele adolescente. O adolescente está com o seu córtex pré-frontal ainda em formação. Sim. Então, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele entende que a internet é lugar de liberdade de expressão. Então, ele vai ouvindo falas racistas, misóginas, carregadas de preconceito, de violência, e ele vai reproduzindo. Ele começa a reproduzir. Isso está muito presente naquela série da Netflix, Adolescência, que ficou muito famosa por tratar desse tema. E esse adolescente, ele reproduz
reproduz na escola, faz bullying com os amigos, começa a ficar agressivo dentro da sua casa, até que um momento esse administrador olha para esse adolescente e fala, bom, bem-vindo ao grupo. Agora você está nos nossos ideais, porque você compartilha das mesmas ideias que a gente. Estamos falando de adolescentes. Sim. O senso de pertencimento dessa criança É importante demais e fala muito mais alto do que qualquer sinal de alerta. Então ele fala, bom, eu tô dentro do grupo e agora eu preciso me provar. Eu preciso comprovar que socialmente eu faço parte desse grupo. E é aí que o administrador começa a pedir atos para esse adolescente que iniciam a vida dele dentro desse grupo. O que seria isso? Me manda uma foto, grava um vídeo para mim, pratique maus tratos com seus animais, maltrate seus pais, seja agressivo com a sua família. Se automutile. E esse adolescente, ele pega a câmera do celular, porque ele tem celular, no final das contas, com amplo acesso à internet sem monitoramento, e ele grava. E ele manda pro administrador achando que ele está fazendo uma prova social de quem ele se tornou naquele momento. O administrador do grupo pega essa imagem e começa a ameaçar o jovem, a criança, o adolescente, dizendo que, olha, eu tenho um vídeo seu aqui com a sua nudez e agora você vai fazer tudo o que eu quero, porque se você não fizer, eu vou levar para os seus pais, eu vou espalhar no seu grupo da escola e eu sei onde você mora. Porque o IP é facilmente rastreável, principalmente por esses criminosos que estão dentro ali da internet justamente com esse objetivo de aterrorizar, de imprimir medo, de vazar essas informações. E o adolescente, ele fica apavorado. Porque, meu Deus, eu fiz escondido da minha mãe, a minha mãe não sabe que eu participo da panela XYZ do Discord, e agora ele vai levar essa imagem pra minha mãe, minha imagem, pelado, nu. E aí o desespero se instaura e o adolescente se vê obrigado a continuar dentro daquela panela e perpetuar os atos de violência. E aí é importante ressaltar que as principais vítimas desse tipo de crime são meninas. Primeiro, porque tem uma questão comercial com essas meninas. E segundo, porque os criminosos entendem que é uma lábia muito mais fácil. Na adolescência, meninas jovens gostam de atenção, gostam de elogios, elas querem ser vistas. Sim. E aí aparece alguém do servidor que vê essas meninas. E aí elas caem no conto do vigário e essa situação começa a se agravar. Porque dentro do ambiente de violência, esse jovem ele vira um soldado. A partir do momento que ele está na mão daquele administrador, ele vira um recruta. Ele tem que fazer o que fizeram com ele. Ir atrás de pessoas para colocar na panela, para ele continuar segurando ali o que ele acha que é a sua segurança, mantendo a sua segurança e perpetuando essa violência, seja pedindo da mesma forma vídeos para outras pessoas ou simplesmente colocando as pessoas dentro daquela panela. Então, a violência, ela começa da forma psicológica, ele alicia, né, a pessoa ali da panela alicia aquele jovem e aquele jovem se vê desesperado. E aí, de uma hora para outra, a pessoa pede, me manda um vídeo seu numa cena pornográfica que alimente parafilias. E aí, esse jovem fica em desespero, tem que fazer, pratica o ato e esse vídeo vai parar na Deep Web. E sem contar os desafios também, né, Pamela, que eles têm trago muito. E a gente teve até agora, há pouco tempo atrás, um caso de uma menina que tinha, até não me recordo agora a idade dela exata, ela tinha entre 8 e 11 anos de idade, que ela perdeu a vida por um desafio onde ela foi proposto a ela algo relacionado com uma ingesta de desodorante. Né? Isso foi muito divulgado na mídia agora há pouco tempo. Sim, então, foi mais um caso desses desafios que já está sendo, né, já está surgindo e a mídia já está acompanhando e os órgãos de segurança pública estão bastante envolvidos nesse trabalho de investigação em relação a essas práticas, né? Perfeito. Antigamente, alguns anos atrás, eu não me recordo quantos anos, teve o desafio da baleia azul. Sim. Que ficou popularmente conhecido. Sim. As mães desesperadas na baleia azul. Eu acho que eu tava na escola ainda. Então todo mundo apavorado, a baleia azul. E
a coisa vai mudando, os desafios vão tomando formas diferentes. Sim. Um desafio que é considerado inofensivo. Se você pensa assim, né? Cheirar um desodorante, né? Inofensivo comparado a outros desafios que a gente vê. Mas que, na realidade, não são tão inofensivos assim. E os desafios são a ponta do iceberg. É importante também compreender que uma vez que essas imagens, esses vídeos, eles saem do Discord, do Telegram ou de qualquer outra plataforma que está sendo usada ali para o aliciamento, eles vão para o que a gente chama de Deep Web. E aí, quando vai para a Deep Web, aquela criança, além de ter sofrido a violência psicológica e a violência física, ela está exposta para o resto da vida a qualquer predador sexual de qualquer lugar do mundo. Do mundo. Existem trabalhos muito importantes sendo realizados pela Polícia Federal. Aqui no Rio de Janeiro, a Polícia Civil tem um viés muito forte de combate a esses crimes cibernéticos, mas uma vez que a imagem ela cai na Deep Web, você nunca mais consegue tirar. Por mais que haja investigação e punição, aquela criança para sempre vai estar marcada com aquilo ali. É uma marca. E não é uma marca que é só uma marca da foto. É uma marca na alma daquela criança. Então, a gente vai falar de prevenção, mas é importante que fiquemos de olho aonde os filhos, os jovens, estão navegando na internet. Sim. É importante ter esse cuidado, porque é um caminho irreversível. Para a vítima, é um caminho que não tem volta. Sim. E, Pamela, embora tenha essa dificuldade na rastreabilidade desses criminosos, existe algum perfil, existe algum estereótipo desse criminoso digital que a gente consiga fazer uma identificação? E também como isso pode ser um risco na hora de investigar e responsabilizar de fato o criminoso. Visto essa dificuldade que a gente tem de rastreabilidade, eles mesmos já sabem todo o esquema que deve ser feito para eles se esconderem com toda certeza e como descobrir o endereço, a localização daquele IP com aquela vítima que ele está entrando em contato. Então, como a gente consegue andar com essa questão? Como isso pode ser um risco na hora de investigar e como a gente consegue dominar essa parte? Eu estava ansiosa por essa pergunta, eu confesso. Porque eu levanto a bandeira como advogada criminalista que não deve existir nenhum tipo de estereótipo e nenhum tipo de crime. O crime, ele não diz respeito à personalidade do autor. Ele diz respeito ao fato que foi praticado, à conduta que foi praticada. Então, é um perigo muito grande achar, principalmente nos crimes cibernéticos, que o criminoso, ele tem um rosto, ele tem uma idade, ele tem uma cor de pele, ele tem uma profissão. Porque ali você não consegue rastrear nada. Por mais que exista diversas teorias que falam sobre o etiquetamento do criminoso, que o criminoso ele tem sim origem, tem sim etnia, a gente sabe que não. E com os crimes cibernéticos, isso não seria diferente. Então, dentro desse tipo de crime, que muda completamente a forma como a gente lida com direito penal, como a gente lida com criminalização e política criminal, a gente precisa parar e analisar o modus operandi daquele usuário ali da internet. Porque não vai ser o rosto dele, sim, ou o estereótipo, não só físico, mas de comportamento, que vai denunciá-lo. É o modus operandi, a forma como ele opera ali dentro daquelas panelas e como ele alicia essas crianças. E isso é facilmente rastreável. A Polícia Federal, como eu falei, faz um trabalho muito bacana com relação a isso. Mas assim, hoje em dia, é muito bom estar na internet. Porque na internet eu posso ser quem eu quiser. Sim. Na internet tudo é lindo, tudo é maravilhoso, a minha vida é perfeita. Eu mostro para as pessoas um pequeno fragmento do meu dia. E as pessoas acham que eu sou uma pessoa incrível. A inteligência artificial muda o nosso rosto. Eu consigo me tornar uma outra pessoa. Então, o mundo digital trouxe essa facilidade para que o agressor, o violentador, o predador sexual, ele passe despercebido. Pode ser uma pessoa normal. Você pode encontrar com essa pessoa no mercado. Sim. E você não sabe que ela administra uma panela. E assim, aproveitando o gancho, um rapaz de 19 anos foi preso no estado do Rio de Janeiro, em Teresópolis, chamado King.
Ele, assim, foi considerado o maioral do Discord, que fazia todas essas atrocidades com crianças, animais, enfim. Ele foi preso. E aí, no imaginário popular, o que a gente imaginava? Um cara velho, estranho, tatuadão, esquisito. E quando a gente viu, era um moleque de 19 que morava com a avó. Então foi um choque para as pessoas quando viram a reportagem do Fantástico, quando viram as notícias saindo, que era um menino. Você vê na rua, você acha que ele até tinha menos de 18 anos. Então o estereótipo, ele atrapalha muito na identificação dos cybercriminosos, né? E é importante também dizer que o criminoso, ele não tem gênero. Em sua grande maioria, esse tipo de crime é praticado por homens. Mas não é uma singularidade masculina. Mulheres também podem praticar esse tipo de crime. Inclusive, podem ser utilizadas como facilitadoras. De chegar naquela pessoa com mais atenção, com mais carinho e trazê-la para dentro desse universo macabro. Entendi. Então, encontrar esse tipo de criminoso é um desafio. É um desafio não só pela evolução da internet, mas também pelo modus operandi. Porque quando eles ficam nos holofortes, eles somem igual fumaça, você não vê. Porque a polícia mesmo, a polícia civil que prendeu esse rapaz lá em Teresópolis, se eu não me engano, disse que ele não atuava sozinho. Mas até o presente momento só ele está preso. Porque eles não conseguem fazer essa rastreabilidade. Sim. Mas o trabalho da Polícia Federal tem sido muito importante, da Polícia Civil também, porque eles já conseguem perceber o que se repete. Sim. Então é uma repetição de uma série de comportamentos que as crianças e adolescentes relatam quando vão fazer um registro de ocorrência, quando passam por um processo criminal, e a polícia já se liga. Mas, além disso, o Brasil ele tem acordo com diversos países do mundo e organismos internacionais como a Interpol, onde é localizado aquela mídia que circula ali e imediatamente a Interpol encaminha para o Brasil para que o Brasil tome as devidas providências. Então, existe todo um procedimento de identificação, mas que não é um procedimento fácil e muitas das vezes é um procedimento falho, porque nem todo mundo que está nas panelas são criminosos. Existem grupos do Discord que são grupos inofensivos, mas existem grupos que são muito ofensivos, que são muito perigosos e muito violentos. Então, existe essa dificuldade, mas eu vejo que os aparatos investigativos estão melhorando ao longo do tempo e conseguindo rastrear cada vez mais essas atividades, principalmente por conta desses acordos internacionais, onde o Brasil ele se demonstra disponível a defender a dignidade sexual das nossas crianças. Eu acho que isso é o mais importante. Claro, com certeza. E é muito importante que você levante esse fato de que não existe o estereótipo de pessoa, porque, sim, a maioria que acredito que todo mundo pensa que seja um homem mais velho, mas não, a gente tem que pensar que mulheres também fazem parte, inclusive dessas panelas. O que a gente pode perceber é uma padronização de procedimentos, vamos dizer assim, e não de uma pessoa, mas sim dos processos. E dentro dessas panelas existem vítimas. Vítimas que a gente não consegue na hora ali distinguir quem que é o cabeça do problema e quem já se tornou vítima, quem não é. Acho que isso se torna um maior desafio, com certeza, para essa investigação. Então, eu acho muito importante ficar um recado para casa, que os pais tenham muita atenção com o que os seus filhos estão acessando, com quem estão conversando. Mais uma vez, né, essa mensagem a gente deixa aqui com mais uma convidada. Isso é muito importante que os pais tenham essa noção. Perfeito. E eu acredito também que os psicólogos e psiquiatras do mundo todo terão muito trabalho daqui para frente. Sim. Porque a gente está na fase onde a criança nasce com uma tela. Ela já nasce ali na tela, mexendo na internet. A gente sabe dos diversos prejuízos que a tela causa no desenvolvimento intelectual e cerebral das crianças. Mas pensemos, assim, do lado criminal da coisa, como você falou, que existem pessoas ali que foram vítimas e estão perpetuando esse comportamento. Então, não necessariamente todo mundo da panela é mau, é ruim. Às vezes a gente está lidando com uma criança que foi abusada. E esses dados, eles ficarão cada vez mais claros. Se o abuso, ele desenvolveu essa
é quase que a tara por reverberar abusos também na outra pessoa que é oprimida. Sim. E por isso que a cada conversa que a gente tem aqui, a gente tem a possibilidade, eu gosto muito de ressaltar a importância dos responsáveis com o olhar sobre o comportamento dos seus adolescentes e das suas crianças dentro de casa, né? Porque há mudanças significativas no comportamento dessas crianças e adolescentes e elas são perceptíveis ali no seu meio. Então, tanto nas escolas quanto dentro do meio familiar, a gente sempre ressalta essa importância desse olhar de cuidado com essas crianças e adolescentes, porque são seres que estão no processo de formação. Perfeito. E como que o anonimato e a descentralização dessas plataformas contribuem para a impunidade desses crimes, Pamela? A gente tem um problema muito grande com essa questão, principalmente dessas plataformas que não têm filial no Brasil. Essas plataformas, elas não seguem a lei brasileira, então elas não têm interesse nenhum de seguir qualquer regulamentação do lado de cá. Do lado de lá, a gente tem a defesa pela liberdade de expressão, que a gente falou anteriormente. Então fica essa briga, é quase um paradoxo. A liberdade de expressão, ela precisa ser garantida e precisa estar garantida pelo Estado Democrático de Direito. Mas do outro lado, a gente tem direitos dos outros indivíduos que são afetados por essa liberdade de expressão. Então, é um absurdo que muitas dessas plataformas não ajudem as autoridades brasileiras com a investigação dos crimes. Porque elas não têm obrigação nenhuma de dar acesso sigiloso aos dados do usuário. Elas não têm essa obrigação, nem com determinação judicial. A LGPD não se aplica? Às vezes eles usam esse, né? Não se aplica. Não se aplica porque a LGPD é brasileira. Ah, tá. E aí, por exemplo, o Discord, se eu não me engano, eu não sei a origem do Discord, eu diria que seria americana, mas aqui eu tô chutando. Ele responde à lei do país dele, de onde a sede se encontra e de onde ele foi criado. Então, em muitos processos, a gente que atua como advogado criminalista nesses casos, e a gente pede a quebra de sigilo, a Polícia Federal tá pedindo, juiz, eu preciso dessa quebra de sigilo. E aí o juiz, perfeito, toma aqui a quebra de sigilo. Aí manda o ofício para essas plataformas, e essa plataforma, olha, não vou quebrar o sigilo. Não vou quebrar o sigilo porque eu não sigo a lei brasileira. Então, é uma dificuldade muito grande de trabalhar com o anonimato, com a descentralização dessas plataformas, mas eu gostaria de fazer um adendo com relação à impunidade. Porque eu acredito que a impunidade, ela não seja somente por conta do anonimato e da descentralização. A gente tem, dentro do Código Penal, os tipos penais, como eu falei, tipificar e considerar uma ação como crime. Dentro do Código Penal, a gente tem muitas tipificações. O Código Penal é imenso, mas não só no Código Penal. Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente tem outras legislações que abordam, né, os crimes, e principalmente os crimes que são abordados no ECA. Mas impunidade, muitas das vezes, ela está relacionada com o tipo penal. Nós temos um monte de leis no Brasil que querem dizer alguma coisa, passar uma mensagem e não conseguem. Não conseguem, porque é mal feito, é mal construído. Nós não temos clareza e objetividade dentro da legislação. Você pega um tipo penal, e aqui eu vou dar o exemplo do artigo 217A do Código Penal, e você lê o tipo, você não entende, porque a conduta, ela não é objetivamente descrita. E a lei positivada, ela tem que estar descrita. Porque se não tiver escrito de uma forma que todo mundo entenda, que o autor do fato ele entenda, que a vítima do fato entenda, que o juiz entenda, que o promotor entenda, que o defensor entenda, fica difícil de trabalhar. Interpretação, né? Interpretação. E aí vira um caminho de rato, porque você pega de lá e ele corre de lá. Você não consegue fazer a imputação, que a gente chama, né, do fato ao tipo penal. E é uma dificuldade que a gente ainda não conseguiu assimilar. Quantos projetos de lei a gente tem na Comissão de Direitos Humanos que falam sobre o ECA, que falam sobre o Código Penal? A gente não precisa de mais lei. A gente precisa de regularizar aquilo que já está escrito, ou seja, melhorar, tipificar melhor, colocar de uma forma que esteja
clara. O Estado, ele não tem que acordar preocupado, que tipo de lei eu vou criar hoje? Ele não tem que estar preocupado com isso, ele tem que estar preocupado com um código que ele já tem e que é mal feito. Ele é mal feito, não só pelos autores, né, do crime que sofrem com essa questão, mas também com as vítimas. Num crime do artigo 217A, que a gente quer enquadrar um fato dentro ali do estupro de vulnerável, às vezes a gente não consegue, porque a tipificação não explica o que é ato libidinoso. O que é ato libidinoso? Na minha concepção é uma coisa, na sua é outra, na de vocês é outra coisa. O juiz vai entender de outra forma, o desembargador vai entender de outra, o ministro de outra, e assim a gente vai levando os crimes dessa forma, desse morde-a-sopra, de eu quero criar leis punitivas, mas eu não quero melhorar aquilo que já existe. O artigo 217A é uma expressão clara disso. A lei, ela precisa ser clara, objetiva, suficiente e concisa. Também não adianta a gente ter uma lei que fala de um monte de atos abrangendo tudo, porque aí é a mesma coisa, né? Quem fala de tudo não fala de nada, no final das contas. Né? Vago demais. Então, a impunidade, ela vai além do anonimato. Ela vai para a responsabilização do Estado na hora de elaborar o nosso legislativo. O que está acontecendo com os legisladores? O que está acontecendo para não ter objetividade na hora de fazer a lei? A gente precisa se questionar sobre isso. Porque se eu tenho uma lei que já tipifica relação sexual com menor de 14 anos, para que eu vou criar uma nova lei que vai explicar o que é ato libidinoso? Eu preciso que seja explicado nos termos do direito penal, nos termos do Código Penal. Então, a impunidade se relaciona muito com isso. É uma questão de política criminal, é uma questão muito profunda, que eu acho que é um problema que nós, advogados, enfrentamos muito na nossa prática, seja na defesa das vítimas ou na defesa dos acusados, que é trabalhar com uma incerteza. Do lado do acusado, a incerteza é, eu estou me defendendo do quê? Eu não sei o que está escrito. Sim. E do lado da vítima é, eu estou acusando ele de quê? Eu não sei. Eu fui vítima mesmo? Será que aconteceu? Será que o que eu sofri foi estupro? Será que o que eu sofri foi outro crime sexual? Será que eu ter gravado o vídeo não significa que é uma pornografia? Ou que é uma pornografia infantil? Isso entra dentro do imaginário da vítima e corrói ela por dentro. Porque ela se culpa, ela acha que ela tá errada. Não, porque não tá escrito aqui direitinho na lei o que ele fez comigo, então eu não vou denunciar, porque não é crime. E isso cria um problema muito, muito, muito profundo que a gente precisa começar a resolver. Pais, mães, escolas responsáveis precisam requerer do poder público uma atuação específica e clara nesses casos. Pamela, hoje a gente percebe muito essa questão da exposição, né, nos ambientes relacionados à violência. Eles podem servir como uma porta de entrada, no seu olhar, para o uso de drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas? Com certeza. Com certeza, porque o sofrimento do indivíduo, do que a gente está falando aqui, ele vira um espetáculo. Então se monta um palco, se colhe um palhaço e coloca o indivíduo naquele meio. E naquele meio, aquele sofrimento dele é tão grande que ele faria qualquer coisa para que aquilo acabasse. Estamos falando de adolescentes que não têm ideia que podem ir até uma delegacia de polícia ou não querem contar para os pais. Se expor, né? Se expor. E ele sofre, e aquele sofrimento ele é assistido por todos. Isso fica muito claro também numa série da Netflix. É o primeiro episódio de Black Mirror, da última temporada. Eu recomendo que todos assistam, é muito bom, é bem chocante. Onde a gente tem a espetacularização desse sofrimento. E ele tá sofrendo, e vem uma pessoa, um amigo, um colega, um companheiro de panela, e oferece, olha, fulano, eu tenho uma solução para os seus problemas, que você vai se anestesiar de tudo que está acontecendo com você. Você não precisa falar para sua mãe, porque você vai estar anestesiado. E você guarda esse segredo entre a gente.
E aí começa o oferecimento das drogas, né? Tanto lícitas quanto ilícitas. Essa seria até mesmo uma pergunta minha. Se existe alguma relação entre esse sofrimento mental que foi causado por esses criminosos, dessas violências virtuais, e o início da dependência química. Qual seria a relação entre isso? Eu acho que a busca de anestesiar a dor e a busca de um prazer desconhecido leva ao uso de drogas. Não somente a indução do criminoso, mas também ele por ele mesmo. Ele por ele mesmo. Entendi. A busca por sanar aquela dor que ele sente por um caminho que ele não entende as consequências, porque é uma criança, é um adolescente, né? Especificamente aqui falando de adolescentes. Sim. Então ele experimenta um prazer. Desse prazer, ele não entende aonde esse prazer vai levar ele e quais são as consequências negativas. Pro jovem, todo mundo aqui foi jovem. Pro jovem, o prazer o que tem. O prazer é o que tem. O prazer é o hoje, é o agora, não depois. Depois, quem pensa no depois é minha mãe, é minha avó, é meu tio. Não sou eu. Eu sou jovem. Eu quero curtir a onda do momento. E aí, como ele não está sendo monitorado, ele não tem uma conversa ampla com os pais dele, ele entra nesse consumo de drogas lícitas e ilícitas. Eu diria que até mesmo começando pelo álcool, porque essas panelas têm um incentivo do uso de álcool grande, mas grande mesmo. Começa no álcool e aí desafoga pro uso desenfreado de outras drogas ilícitas. Sim. E o álcool em si também é uma grande porta de entrada para essas outras drogas. Na maior parte dos casos que a gente conhece, o álcool em si é o que perde essa inibição e começa a ultrapassar esses limites que até então a gente tem como objetivo ali. Quando está sóbrio, né? Quando está com total consciência, né? Sim. E como o aliciamento e essa coação, né, que acontece nessas plataformas podem envolver o tráfico, acho que você já falou até um pouco, né? E vem do administrador dessas panelas, ou vem, igual você falou, de um colega que chegou ali e ofereceu? O uso, né, dessa substância também não deixa de ser um controle, né? De fato, o uso dessas substâncias é um controle, mas é um controle que demonstra pra gente a existência de um esquema de pirâmide. E o esquema de pirâmide, ele começa da seguinte forma. A vítima começa como vítima, depois ela parte para ser autora. Então, quem era vítima virou autor, praticando os atos de barbárie que ela normalizou, porque para ela aquilo ali é normal, se tornou normal. Sim. Quando ela normaliza e ela internaliza esse tipo de comportamento, seja um comportamento sexual ou um outro comportamento, como o uso abusivo de álcool e outras drogas, ela passa a querer passar isso pra frente. Ela quer aliciar outras pessoas dentro daquela panela. Mesmo que não seja com a intenção de produzir tráfico internacional de drogas, mesmo que não seja com a intenção de produzir pedopornografia, mesmo que não seja com esse dolo direto, ela entra para dentro desse grupo. Ela não vê, ela não percebe, é um adolescente. Não tem a capacidade de discernir uma coisa da outra. E aí, esse adolescente se vê dentro de uma organização criminosa. Organização criminosa não é sinônimo só de tráfico, né? A gente tem organização criminosa voltada para pedofilia, para pornografia infantil, e ele se vê ali dentro fazendo parte, fazendo atividades organizadas com um determinado fim, mesmo que não seja com um dolo específico e direto, seja de traficar ou de compartilhar esse tipo de imagem com outras pessoas. E isso é um problema. Isso é um problema porque a gente está tomando, e a gente, eu digo como sociedade, porque somos responsáveis. Nós estamos tomando a infância dessas crianças. Essas crianças estão envolvidas em esquemas brutais de pornografia infantil, esquemas brutais de tráfico internacional de drogas. Às vezes a pessoa de dentro da panela pede o endereço para mandar um item. E aí quando chega o item, é droga. E aquela criança que não entende a gravidade, ou às vezes até entende, mas não tem mais coragem de sair daquele meio, se afunda dentro da própria organização. E Pamela,
Como hoje o direito penal pode atuar de forma eficaz na prevenção e na punição desses crimes? Eu acredito que é hora do Estado assumir que defende a dignidade sexual e a dignidade no geral das nossas crianças e dos adolescentes. Ele precisa colocar em pratos limpos aquilo que deve ser protegido, o bem jurídico que precisa ser protegido pelo direito penal. O direito penal, ele é a última ratio. O que é isso? Significa que ele é a última instância. A gente vai para o direito administrativo, a gente vai para o direito civil, dentro das varas cíveis, dos juizados, quando a gente compra um carro com defeito, a gente vai para o civil, a gente não vai para o criminal. O criminal é o último. Por que o criminal é o último? Porque ele mexe com a liberdade do ser humano. O direito penal é o único capaz de justificar o poder de punir do Estado. Então, o Estado só vai punir se o direito penal estiver justificado. E qual que é a justificativa que esse direito penal traz? Ele tem que trazer a justificativa de que estamos tutelando e garantindo a dignidade das crianças, dos jovens. E é uma escolha. Infelizmente, é uma escolha. Ao longo dos anos, o Brasil foi fazendo escolhas dentro das legislações. Vejamos a lei de drogas de 2006, foi uma escolha. A forma como o legislador, ele de certa forma trata a diferença entre usuário e traficante, foi uma escolha. Mas também tipificar o porte para consumo próprio também foi uma escolha. Então, o que o nosso direito penal, ele tem escolhido? Ele tem especificado nos tipos aquilo que realmente é uma agressão, aquilo que realmente é um crime cibernético muito grave, que merece uma maior reprimenda do Estado? Ou ele está colocando para nós, decide aí, deixa para o juiz decidir. O juiz vai decidir de acordo com o que tiver na cabeça dele, o que a gente conversou anteriormente sobre essa questão da impunidade. E o nosso Código Penal, ele é uma obrigação, ele tem que ser o reflexo da Constituição Federal. A Constituição está acima de tudo. E a nossa Constituição prevê a proteção das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Sem contar que o Brasil, ele é signatário de diversos tratados internacionais que têm como objetivo essa proteção específica. E quando ele é signatário, muitas das vezes a Constituição Federal, ela incorpora aqueles tratados como uma cláusula constitucional. Então, o Código Penal, ele tem que ser espelho. Ele não pode ser além, ele não pode escolher o que ele quer tratar ou não. E aqui eu vou dar um exemplo que pode ser um exemplo um pouco polêmico, mas eu sinto a necessidade de dar esse exemplo. Se a gente olhar os artigos 240, 241 e 241A do ECA, que tratam sobre a gravação, disponibilização e comércio de pornografia infantil, e aí a gente compara com a pena do tráfico de drogas, lá da lei de drogas, a pena para o comércio, para a gravação de pornografia infantil é menor do que do tráfico de drogas. Nossa. É menor. Absurdo. É um absurdo. Então, para mim, é uma escolha. Sim. O Estado brasileiro escolheu. É uma escolha. E a gente tem que escolher diferente. E como povo, né, como cidadãos, a gente tem a capacidade de fazer essa escolha. Eu não estou dizendo aqui, e até seria controverso da minha parte dizer como advogada criminalista, que a gente tem que aumentar a pena de todos os crimes. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que o Brasil, o Estado brasileiro, os legisladores precisam assumir bandeiras de bens jurídicos que são devidamente importantes. Porque dentro do tráfico e dentro da pornografia infantil, de um lado a gente tem a saúde pública, que já é um tema bem controverso, né, dentro das discussões jurídicas. Do outro, a gente tem a dignidade sexual de criança. Então, se a gente coloca numa balança, tem que ter uma proporcionalidade. E eu acho que o direito penal, ele é capaz disso. Como eu falei, ele é o único capaz de autorizar a punição de um indivíduo. Sem o Código Penal, ninguém pode ser culpado. E eu só posso ser culpada por um crime que esteja no Código Penal ou nas suas legislações especiais, como a ECA, por exemplo. Se não tiver escrito, se não tiver bem escrito, regulamentado, eu não cometi crime. E aí a gente não pune. Nem crime não é. Nem crime não é. A gente não pune. E se a gente não
não ir atrás dessas garantias, tanto de todos os cidadãos brasileiros, mas principalmente das vítimas, a gente vai ficar dando volta. Nós estamos dando volta numa questão que pode muito bem ser trabalhada de uma forma melhor, que é justamente tipificando condutas novas que ainda não foram tipificadas, e esclarecendo de forma clara e objetiva o que já existe e assumindo um posicionamento. Assumindo um posicionamento de que, tudo bem, de um lado nós temos a saúde pública e do outro nós temos a dignidade sexual. E aí, qual vai ser? Bom, Pamela, qual é o papel dos pais e responsáveis no monitoramento e orientação digital dos filhos? Bom, os pais, eles são os principais vetores de prevenção desse tipo de crime, né? São eles que ensinam para os filhos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não só os pais, mas todos os responsáveis no geral. Esses pais, eles precisam passar segurança para as suas crianças. Para que essa criança, quando sofra algo do gênero, ou sofra bullying na escola, ou passe por algum outro tipo de problema, tenha segurança de chegar, papai, mamãe, vovó, titio, aconteceu isso, isso, isso. Porque assim, os pais conseguem ligar um alerta de entender que está acontecendo alguma coisa na pequena vida daquela criança. Então, pai, mãe, tem que ser segurança. Mas, além de ser segurança, tem que ter responsabilidade. Eu tenho certeza que boa parte dos pais do mundo sabem a responsabilidade que é criar um filho. Eu não duvido disso. Mas será que todo mundo assume a responsabilidade do monitoramento dessas crianças? Porque, assim, eu vejo que muitos pais e muitas mães não autorizam os seus filhos a ficarem até tarde da noite na rua. Você vai ficar até que horas? Até 8 horas. Depois disso, tem que estar em casa. Eu fui criada assim. Então, assim, tudo bem, tem esse monitoramento. Mas será que de forma eletrônica também tem? Muitas das vezes não. Porque não tem essa noção. Eu fui criada também como você. Passou 10:01, você não entra mais em casa, né? Eu ficava desesperada, vigiando. 9h40. Deu 10 horas, eu tinha que estar dentro de casa. Mas talvez a gente não tenha essa dimensão toda. E tudo isso que a gente está falando aqui é realmente um alerta e é um tema muito precioso para os pais, né, entenderem a importância, assim, e realmente o quanto é perigoso, né, as crianças estarem lá no... E se antes o perigo era estar na rua até tarde, por conta das maldades que as pessoas na rua, esse horário geralmente costumam fazer, na internet é qualquer horário, qualquer momento, qualquer site, tudo isso se tornou muito mais aberto para essa criança e adolescente, né? E às vezes o pedófilo, ele tá dentro da sua casa, e você não sabe. Ele tá dentro da sua casa através da tela que teu filho se alimenta o dia inteiro. Sim. Então os pais, eles precisam assumir conscientemente essa responsabilidade de administração dessa parte da vida dos filhos. Mesmo que a criança já esteja imersa na internet, ela já esteja imersa no mundo virtual, os pais ainda têm a possibilidade de exercer um controle. Esse controle, ele precisa ser exercido e ele é urgente. Existem crianças morrendo por falta de responsabilidade de quem deveria cuidar e tutelar da vida delas. Existe alguma forma de prevenir a entrada dessas crianças, né? Você já falou que é questão, né, dos pais estarem ali monitorando, mas alguma outra forma que, né, que eles possam estar, né, sendo protegidos dessas... Eu vou voltar nos pais e aí a gente desenrola o restante das técnicas de prevenção. Começa em casa a prevenção, mas não começa na criança. A prevenção não começa com o papai e a mamãe sentando com a criança e explicando, olha, não pode fazer assim, não pode falar assado, não pode falar com estranho na internet. Não é assim que começa. Ela começa com o estudo ativo dos pais. Ela começa com os pais indo atrás de informações, assistindo a esse podcast, assistindo outras mídias, que é vasto na internet, né? A gente pode usar a internet ao nosso favor e a proteção dos nossos filhos também. Então é estudando, compreendendo, pesquisando, de fontes confiáveis. E aqui eu vou fazer uma indicação, se possível, de uma advogada criminalista que eu gosto muito e acompanho. É a Carolina de Filipe,
que fala sobre isso há muito tempo. E ela tem um perfil no Instagram super ativo, super dinâmico. Ela posta vídeos diretamente para os pais. Então, não é aquele conteúdo chamativo, é aquele conteúdo mais sério, né, mais formal, mas que ela explica exatamente o que o pai ele precisa saber para proteger o seu filho dentro dessas situações. Então, conhecimento, ele é poder. Não é à toa, né? Conhecimento é poder. E esse conhecimento ajuda a prevenir qualquer tipo de possibilidade de existência da aproximação desses cybercriminosos às crianças. Mas, além de tudo isso, o pai, a mãe, ele consegue perceber o comportamento da criança quando esse comportamento ele oscila, né? Acredito que um pai e a mãe atento consegue verificar quando a criança tem comportamentos diferentes, quando essa criança passa mais tempo no mundo da fantasia do que no mundo real. Então, horas no tablet, horas no celular, trancado no quarto, não quer falar com ninguém. Uma coisa é você ter comportamento de adolescente. Outra coisa é você desviar desse comportamento para algo mais sério. Mas a percepção desses comportamentos, ela é uma fagulha. O fogo mesmo está no monitoramento. No monitoramento do que essas crianças estão fazendo. Seu filho, que conversa com o amiguinho, que ele fala que é amiguinho, você não sabe quem é, você não sabe se é da escola, se não é. Ele fala com o amiguinho no WhatsApp. Você sabe o conteúdo dessa conversa? É normal para uma criança da idade dele, para um adolescente da idade dele? Ou ele fala sobre violência? Ele fala sobre sexo? Ele manda fotos de nudez de outras meninas para esse amiguinho? Como é que é o comportamento dele online? Ele joga no Discord, ele participa de alguma plataforma diferente que você não conhece, porque a gente não conhece mesmo. Eles conhecem tudo, a gente não conhece nada. Mas você viu um aplicativo lá no celular dele que você não sabe o que é. Você não vai perguntar, você não vai monitorar, não vai só pelo menos entrar para ver o que está acontecendo. Então, essas plataformas, elas precisam de acompanhamento, né, dos pais e dos responsáveis, mas eu diria também que a gente tem que ter atenção com os discursos que esses jovens levam para dentro de casa. Do nada, o seu filho é uma criança doce, essa criança começa a reproduzir um discurso misógino, um discurso meio red pill, violento, de, eu odeio mulheres. A série Adolescência fala muito sobre isso. Ou discursos racistas, que fala muito sobre violência, assiste muito filme violento, joga muito jogo violento. Não que isso seja a raiz de nada, mas a gente tem que observar. E é um conjunto. A prevenção, ela é um conjunto. Além da prevenção estatal, que a gente falou do direito penal, os pais precisam se responsabilizar de forma consciente. E dentro desse viés, Pamela, a gente percebe o quanto é importante o equilíbrio do respeito a essa privacidade desses jovens, né, como esse monitoramento que é de extrema necessidade para a sua própria proteção, né? Perfeito. Eu diria que toda conduta que gera consequência jurídica não é passível de privacidade para o jovem, para a criança, para o adolescente. Eu colocaria dessa forma. É até um pouco radical. É uma ideia que eu compartilho muito com a Carolina de Filipe, a advogada, porque as crianças, jovens, adolescentes, eles não têm consciência do que eles estão fazendo. E mesmo que tenham, eles não têm condições de arcar com as consequências jurídicas desses atos. Um jovem que pratica um ato infracional, que antes nunca praticou nada, ele do nada recebe a Polícia Federal na porta da casa dele. Ele não tem condição de arcar com aquilo. Então, no meio digital, menor de idade, não tem que ter privacidade. Uma coisa é o equilíbrio da privacidade dentro da nossa casa, com o quartinho da criança, a criança vai ao banheiro, troca de roupa. Isso é privacidade. Rede social... Primeiro que a criança não tem que ter rede social. Virtualmente, vamos dizer, esquece, né? Esquece. Essa advogada, ela gravou um podcast recentemente falando sobre o filho dela, que tem 17 anos. E o filho dela tem um relacionamento, ele namora. E ele é monitorado por ela. Muitas pessoas podem achar um absurdo. Nossa, ela monitora o filho dela de 17 anos que namora. Mas ela já avisou pra ele, você sabe que eu monitoro suas conversas. Então faça tudo de forma muito consciente. E é na conversa, é nessa segurança. Quando os pais passam segurança para os filhos se sentem confortáveis. E
que não se sintam confortáveis. Privacidade na internet para criança não existe. Às vezes a gente vê crianças de 4, 5 anos com conta no TikTok rolando feed o dia inteiro. Sim. Como é que você vai ter o controle de tudo isso? Você vai perguntar para a criança, o que você viu aí? Primeiro que ela não vai saber o que ela viu, porque a gente esquece. Se você passar 1 hora no Reels, você não consegue me dizer qual foi o primeiro Reels que você assistiu? De forma alguma. Não consegue. E essa criança, ela tá exposta. E aí, eu não vou monitorar porque é a privacidade da minha filha. Não é a privacidade da sua filha. É a segurança, no caso. É segurança. E filha, tem privacidade em casa. Na internet, não tem. Porque isso é responsabilidade dos pais. Eu vejo assim, eu não sou mãe, mas eu vejo muitas pessoas dizendo que é difícil fazer essa monitoração, esse monitoramento. E eu entendo, compreendo a dificuldade do dia a dia, né? Compreendo a dificuldade da rotina, mas é responsabilidade dos pais. Não tem como a gente tirar essa responsabilidade e colocar no adolescente. Porque basicamente não monitorando é isso que a gente está fazendo. Ó, toma aqui teu telefone, mexa aí o que você quiser. Se você vê alguma coisa estranha, você me avisa. Só que o que é estranho para esse adolescente? Que já nasceu no mundo digital. Para ele, os desafios são normais. Todo mundo tá fazendo. Sim. Super comum. É da galera. É normal, não vai da dar em onda. nada. Não vai dar em nada. Isso aqui não vai dar nada. Quantas vezes a gente já não escuta isso? Não vai dar em nada isso aí, não. Não tem problema. Até pro uso de droga mesmo. Sim. Não vai dar em nada. É só um tapinha. É só um uso recreativo. É só não contar pra ninguém. Só não contar pra ninguém, Não tá vai dar tudo problema. certo. Então, digitalmente, a gente está tirando a nossa responsabilidade, a responsabilidade dos pais, colocando em cima de criança de 12, 13, 14, 15, 16 anos. Sim. Então, os pais precisam dessa atenção, principalmente porque o predador sexual, ele não tem cara, ele não tem voz e às vezes ele também não tem idade. Porque o predador sexual ou essas pessoas que aliciam menores na internet podem ser outros adolescentes. Eu acho que com esse contexto dessa nossa conversa, Pamela, a gente reforça a cada dia que passa mais o quão importante é o diálogo dentro da família, né? A gente sabe que hoje a constituição familiar ela é bem diversificada, mas a gente só percebe essa necessidade mesmo, né, de alertar aos pais. Conversem com seus filhos, tenham um bom diálogo com os seus filhos, sejam claros, né, nas suas falas e também ouçam o que os seus filhos precisam compartilhar com eles, porque muitos se colocam numa condição de que a vida está tão corrida que eles têm essa dificuldade de poder ter esse momento de compartilhamento de informações dentro da família. E a gente precisa ter isso como prática novamente. Né? Sim. E Pamela, muitas vítimas têm medo ou vergonha, no caso, de denunciar esse criminoso. E como que a gente consegue incentivar essa vítima, juntamente com os pais, se for o caso, a fazer o registro dessa ocorrência e até mesmo um acompanhamento jurídico em relação a isso? Essa é uma questão muito delicada, né? Porque envolve a violência psicológica sofrida. Porque nenhuma violência, ela é só a violência física. E principalmente nesses casos, a gente está lidando com uma violência psicológica pesada e muitas das vezes uma violência psicológica que se perpetua há um longo período de tempo, que os pais não conseguiram perceber ou a vítima mesmo não percebeu. Então, a partir do momento que aquele indivíduo, aquele jovem se torna vítima de um crime, aquele crime passou. Ele já foi feito, ele já foi praticado. Então, alguém já violou o Código Penal ou o ECA. Como a gente tem uma violação, ele precisa ser punido para que a legislação ela seja aplicada. Mas explicar isso para uma adolescente de 15 anos que teve uma foto vazada na internet é difícil. Ou até mesmo o que eles têm criado hoje na inteligência artificial, né? Elas, não existe nudez daquela criança, eles pegam a imagem, criam na inteligência artificial e divulgam
Como se fosse como verdadeira. se fosse verdadeiro e em massa. E aí aquela criança que realmente não é a verdade daquilo, ela fica extremamente mais envergonhada de talvez contar para os pais, de seguir adiante para realmente esse criminoso pagar pelo que ele fez. Exatamente. E tem uma vivência de um sofrimento mental muito grande por conta dessas questões todas que envolvem esses graus de exposição que a cada dia que passa tem aumentado. Eu diria que o incentivo, ele começa no amor. Ele tem que começar no amor. O incentivo, ele começa com o acolhimento, né, daquele jovem, daquela adolescente, daquela criança, acolhendo, com escutativa, ouvindo, como você acabou de falar, ouvindo o que o jovem tem a dizer. Mantendo um diálogo, né, de família. Não é, porque você é a foto, você fez... Não é assim. A violência foi tão grande, e especificamente violência sexual, é algo tão sério, que marca pro resto da vida, que a gente precisa acolher esse jovem, ouvir, conversar, receber dentro da casa daquela criança um carinho que ela não vai receber em nenhum outro lugar. É abrir as portas para que ela possa ser cuidada, para que ela consiga ter a dignidade sexual dela restaurada, não por completo, porque, como eu falei, é uma marca na alma para sempre, mas é possível restaurar algumas partes e incentivar esses adolescentes, esses jovens, que existe vida após ser vítima de um crime. Isso é muito importante, que eles entendam, porque quando a gente é jovem, a gente acha que o mundo vai acabar na adolescência. Que se a gente não fizer aquilo, ou se acontecer aquilo outro, com 15 anos, acabou o mundo. Sim. E é importante que os pais, os responsáveis, passem essa visão de que, olha, o mundo não acabou, você continua sendo amado, você continua sendo cuidado. E os órgãos, né, de atendimento a essas pessoas, seja na delegacia de polícia, seja na frente do juiz, o advogado, o promotor, qualquer pessoa, tem que ter tato. Tem que ter tato, porque senão a gente vai ficar revitimizando essa pessoa o tempo todo. É não divulgar o nome na mídia, por exemplo. É não divulgar a imagem da criança. Quantas vezes a gente já viu notícia sobre abuso sexual infantil que muitas das vezes acaba escapando a foto da criança. Que acaba escapando uma entrevista com a família. Ou filmando o rosto da criança. Então, todo mundo, eu, vocês, todos os cidadãos brasileiros precisam ter esse cuidado. A gente precisa ter atenção, carinho, mas principalmente o amor com essas pessoas, com essas crianças que passaram por todo esse tormento. Com certeza. Agora uma pergunta que eu te faço, não como equipe técnica somente, mas como mãe de 3 filhos. Eu acho que é a pergunta assim, que todo mundo gostaria de ter uma resposta, né? Muito importante. Que tipo de políticas, né, e ações educativas que você acha que precisam nesse momento? Essas políticas e essas ações educativas, elas precisam ser promovidas por um todo, né? A gente tem que ter a união de prefeitura, do Estado no geral, das leis, para promover esse conhecimento. Hoje o que a gente está fazendo aqui já é um início de alguma coisa. A doutora Carolina de Filipe também já iniciou alguma coisa de prevenção. Mas a gente precisa compartilhar esse conhecimento. Isso tem que passar na televisão, no horário nobre. Tem que virar propaganda. Tem que ter ação social dentro dos bairros para que as famílias entendam sobre isso. E, curiosamente, já existe um movimento que é chamado Movimento Desconecta. O que é o Movimento Desconecta? Ele é uma série de ações feitas por diversas pessoas, em sua maioria são pais, que se uniram para demonstrar a importância do controle e do adiamento de acesso dessas crianças ao celular e às redes sociais. Então, esse movimento, ele tem como objetivo ações coletivas de conscientização. E você consegue... E aqui, é um movimento sem fins lucrativos, eu não tenho nenhum contato com o movimento, eu fiquei sabendo do movimento hoje, através da doutora Carolina. E esse movimento, ele é um movimento de conscientização que pode ser levado para dentro das escolas.
Você pode colocar a tua escola, a escola do seu filho, né? Para receber uma palestra desse movimento. Ou para que as mães se unam em prol desse tipo de conscientização. Então, todos os órgãos de proteção, tanto da proteção especial quanto da básica, precisam se unir para levar para dentro das escolas públicas. Para dentro das palestras que a gente tem a nível municipal, a nível estadual, para a formação de professores. Justo. Muito importante. Dentro da reunião de pais. E é curioso que esse movimento, ele também traz a independência para os pais. Porque senão a gente fica só dependendo de política pública. E eu acho que é importante sabermos que é possível a gente fazer a diferença da nossa casa. A gente não precisa ser um super-herói. Né? E aí o movimento, ele traz 3 compromissos para os pais, né? De inovação com relação ao acesso dessas crianças à internet. O primeiro é atrasar a entrega do celular. Hoje em dia a gente vê criança de 5 anos com celular próprio. Então, esse movimento e diversos pesquisadores, a gente tem psicólogos, psiquiatras, pediatras que falam sobre isso, indicam ali que essa criança ela tem um celular que é conhecido como dumb phone. É o celular burro. Ele não tem internet. Ele não tem WhatsApp. É aquele celular que a gente vira assim, de flip. Com o jogo da minhoquinha. É esse telefone. Sim. Até 14 anos. Porque caso ele precise se comunicar com os pais, às vezes passa muito tempo fora de casa, ele vai conseguir ligar. Mensagem de texto. A gente tem que normalizar a mensagem de texto, a ligação telefônica. E aí ele tem esse primeiro ponto, que é o atraso da entrega do telefone. Depois vem o ingresso, né, desses adolescentes nas redes sociais. Esse ingresso ele não pode ser com menos de 16 anos. Porque um jovem de 13 anos, ele tem um perfil na rede social pra quê? Pra expor a vida dele, primeiro que é errado a exposição de criança. Sim. Pra conversar com os amigos. Conversa no flip phone ali no SMS. Conversa na escola, vai brincar, vai se sujar, vai comer areia. Fazer essas coisas de criança. Vai ser criança, né? Vai ser criança. Exatamente. Sim. Você não tem que criar um Instagram pra aquela criança de 12, 13 anos ficar vendo o feed. Ficar vendo Reels no Instagram. O que isso alimenta na vida dessa criança? Conteúdos que induzem a ter comportamentos de adultos, né? E não de manter criança. E é importante o que você falou, porque a nossa casa, ela tá permeada das redes sociais. Às vezes, tá a mãe, o pai, a criança, eles estão jantando. Tá cada um no seu telefone. Sim. A criança no dela e os pais nos dele. Mas assim, é importante explicar pra criança que existe comportamento de criança e existe comportamento de adulto. Não que o adulto tenha que ficar muito tempo nas redes sociais também, porque não é muito bom. Sim. Mas tem que diferenciar um comportamento do outro. Então a criança não tem necessidade de ter rede social. Ela não tem necessidade de ver TikTok. Ah, mas porque todo mundo da escola vê TikTok. Como diz uma frase bem de mãe, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Exatamente, você não é todo mundo. Então não dá pra gente habilitar os nossos filhos nas redes antes de uma idade ok, que ele consegue entender pelo menos o que é certo e o que é errado, que é com 16 anos. E se ele já tem um perfil na rede social, que ele seja administrado. Mas não é aquele administrado pela mamãe. É administrado real. Sim. É olhar a mensagem, é olhar quem mandou mensagem. Porque no Instagram eu posso mandar mensagem para quem eu quiser. Uma pessoa tem um perfil fechado, eu mando uma mensagem, ela vê se ela me responde. É entrar no grupo do WhatsApp, que o WhatsApp também é uma rede social, né? Sim. Por mais que seja um grande meio de comunicação, é uma rede social. Entrar no grupo do WhatsApp, em grupo mesmo. Olhar no grupo da escola. Olhar no grupo Dos amiguinhos. dos amiguinhos, do Minecraft. Olha, lê as mensagens. O que está sendo falado? É coisa de criança? Porque, pra mim, na minha concepção, rede social para menor de 16 anos não é coisa de criança. Eu não consigo nem imaginar o que uma criança tem de conteúdo para postar nessa rede social. Ou qual é o interesse dessa criança em assistir os conteúdos que são produzidos nas redes sociais. Sim. Quer ver desenho, vai ver na televisão. Sim. Vê no YouTube, faz aquele YouTube Kids, né? Sim. Faz um controle legal para que essa criança não tenha acesso. E por fim, é colocado aqui, né, pelo movimento e já pela legislação brasileira, sem celular em ambientes educacionais. Que
mais importante também, Sim. porque você não aprende história do Brasil enquanto você tá mexendo no De jeito TikTok. nenhum. Você vai prestar atenção na dancinha do TikTok, você não vai prestar atenção no Dom Pedro I. Nem eu prestaria atenção no Dom Pedro I, e olha que eu adoro história. Sim. Não tem como. E o fato de ser retirado o celular da sala de aula permite que a criança, ela socialize como criança. Que ela olhe para o outro amiguinho e seja criança com ele. E que vá brincar no parquinho, não vai ficar mexendo no telefone. Olha o que eu vi aqui no Instagram. Porque é isso que acontece nas escolas. Permite que a criança tenha assuntos de criança. Hoje em dia, eu não faço ideia o que os jovens conversam hoje em dia, mas teve uma vez, eu tenho um sobrinho, né, que ele tem 17 anos, e ele me mandou uma mensagem e eu não entendi absolutamente nada o que ele falou, porque ele usou tanta... Parecia que era outro idioma, Nossa, né? eu fiquei perdida. Eu falei, meu Deus, eu devo estar ficando maluca. São as novas gírias, né? Eu falei, meu Deus, meu filho, como é que você conversa assim com os outros? Ele, não, eles entendem. Então, assim, é uma comunicação digital, mas a gente tem que trazer essa comunicação para o mundo real. Que o jovem ou adolescente converse sobre coisas da sua faixa etária. Que uma criança de 6 anos converse sobre a aula de educação física, a brincadeira tal, a brincadeira do parquinho. Enfim, coisas que crianças fazem que eu nem imagino que seja, mas a gente tem que disponibilizar isso para eles. E permitir que eles compreendam um conteúdo educacional também. Porque uma criança que passa 10 horas no celular, no tablet, no computador, o cérebro dela tá comido. Sim. Ela não consegue absorver. Ela absorveu tanta dopamina e tanta informação rápida que aí ela vai ler um livro. Ela Não tem interesse. não tem interesse, não tem espaço, eu acho. Sim. Porque é muita coisa. E eu desafio todo mundo aqui a fazer. Fica 1 hora no TikTok ou no Reels do Instagram. Cronometrado. Termina essa hora, vai ler um livro de história, um capítulo. Você não aguenta. Você não aguenta, você fica morrendo. Você fica, meu Deus, eu preciso saber o que a blogueira tal tá fazendo. Eu preciso saber se a Virgínia levou a Maria Alice no hipismo. Eu sou muito cronicamente online, dá pra perceber, né? Mas assim, a gente quer saber da vida do outro. E Sim. com as crianças não é diferente. Eles querem o prazer imediato, a diversão imediata, que se relaciona muito com o uso de entorpecentes. Sim. Então, eles não conseguem dosar. Eu sei que eu tenho que trabalhar. Eu tenho meu escritório de advocacia. Se eu não trabalhar, ninguém vai trabalhar por mim. E é assim pra todo mundo. Todos os adultos precisam trabalhar. A criança, ela não sabe que a aula de história do Dom Pedro I é importante para a formação dela. Então ela vai ficar naquele fluxo constante de prazer, 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 prazer. E quando ela tem que diminuir esse fluxo, e eu não sou de biológicas, eu não entendo nada disso, mas quando ela tem que diminuir, ela não consegue. Porque ela quer o prazer imediato. A gente está inebriado de prazer. A gente não sabe viver sem prazer. Até os adultos. Eu entrei no elevador, meu celular estava na bolsa, graças a Deus. Mas assim, na maior parte do tempo, entre o elevador lá de baixo, subir pra cá, eu tenho que pegar meu telefone pra ver o que tá acontecendo. Porque são 10 segundos à toa que você poderia estar respondendo alguém, olhando alguma informação. Vendo um Sim. e-mail. Sim. Eu nem tenho e-mail pra responder. Então, isso tudo que passa pela gente, passa pela criança. Mas a gente tem condição de ter consciência. Sim. A hora que a gente tem que parar, a gente para. A hora que eu tenho que estudar, que eu tenho que trabalhar, eu faço. Porque eu sou uma adulta funcional. Mas tem muito adulto que também não consegue. Agora imagina isso num cérebro de uma criança que tem menos de 16 anos. Sim. Que o cérebro ainda é uma ameixa. Tá desenvolvendo ainda. Então, eu só queria deixar um recado para os pais, para as mães, para os responsáveis, para os educadores que estão assistindo a gente aqui nesse podcast, que é o seguinte: zelem pela segurança das crianças. Mas não zelem só porque são filhos ou alunos. Zelem porque as crianças são o futuro do nosso país. E elas precisam ser cuidadas, amadas. E nós, como adultos, temos que escolher conscientemente a responsabilidade da atuação dessas crianças nas redes sociais. Monitorem os seus filhos. Não existe privacidade para criança e adolescente nas redes sociais. O que existe é um monte de criminoso esperando a primeira falha para capturar os seus filhos.
Pamela, com essa sua fala maravilhosa. A gente quer agradecer muito a sua participação aqui conosco. Foi uma conversa extremamente necessária e esclarecedora no que envolve o olhar de cuidado com as nossas crianças e adolescentes, que, como você falou muito bem, são o nosso futuro. Sim. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, gostei muito do nosso bate-papo e obrigado. Pamela, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. E para você que nos ouviu até aqui, compartilhe esse episódio, pode ser que essa conversa ajude outras famílias. Continue com a gente no Circuito pela Vida para mais prevenção, informação e acolhimento. Até a próxima. Até.